Agora são 2h46. As propostas para aumentar a taxa de empresas regularizadas, acelerar processos burocráticos, reduzir o barulho, buscar uma convivência, elas foram representadas em uma audiência pública pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel Regional Campinas. E foi publicado no Diário Oficial, foi publicada uma mudança autorizando o horário do comércio até às 10 da noite. Significa que o comércio de Campinas vai funcionar diariamente até às 10 da noite aqui na região central? Não, mas é algo que pode impactar muito o setor de bares e restaurantes da cidade, pelo menos, é o que a gente vai perguntar agora para o presidente da Abrazel aqui da região metropolitana de Campinas, Matheus Mazon. Matheus, boa tarde, seja bem-vindo. Vai ter um impacto positivo mesmo? Ô Marcos, boa tarde, tudo bem? Como que você está? Sim, na realidade é uma demanda que a gente tinha antiga aí da associação, porque o processo de liberação de alvará e a restrição de horário no alvará, que normalmente iria até às 10 horas da noite, para todos os comércios que você tem, ele é bem diferente do nosso setor. Nosso setor é um comércio que vai até um pouco mais tarde. Então, este decreto, ele estende esse horário, e ele faz com que a grande maioria do nosso setor que estava com documentação irregular, por causa da burocracia de liberação dos alvarás, ele acaba tendo a possibilidade agora de se regularizar e começar a trabalhar dentro da lei, Exatamente. E vai ter alguma mudança, assim, já de maneira rápida, sem ser a questão dos alvarás, mas mudança de horários, por exemplo, de alguns estabelecimentos? Isso já é previsto depois que essa demanda foi aceita, Matheus? Sim, exatamente. Depois de 2018, quando a gente teve a mudança da legislação do alvará e aqui em Campinas, qualquer estabelecimento que quisesse trabalhar com música ao vivo, com entretenimento, ele tinha que encerrar as suas atividades às 10 horas da noite, e para que ele pudesse, pós 10 horas da noite, ele precisava pedir um alvará de extensão de horário. Isso era super burocrático e fazia com que muitos estabelecimentos acabassem não tentando fazer esse pedido de música, de trabalho de música e assim por diante. E isso fez com que muitos estabelecimentos pararem de abrir suas casas para os músicos. O que a gente fez agora, a gente conseguiu, num processo de legislação, que foi nesse decreto agora, conseguir diferenciar o que é aquele estabelecimento do bar que tem uma música ao vivo, que não gera incômodo para os seus vizinhos, e distinguir ele bem claramente para facilitar a fiscalização daquele outro estabelecimento que é a casa noturna, que é a balada, que é a casa de shows, que esse estabelecimento normalmente vai noite adentro, Então, essa diferenciação que está agora no decreto, que diferencia quem que vai normalmente após a 1 hora da manhã, essa pessoa tem que ter toda uma regulamentação, tem que ter um tratamento acústico, tem que ter uma documentação específica para isso, e isso agora está claro. E o bar que está com uma música ao vivo, que tem uma voz de violão, que está com um bar pequenininho, que está fazendo uma coisa, ele tem que também respeitar toda a volumetria de barulho para não atrapalhar seu vizinho, mas a documentação dele é muito mais simplificada para ele conseguir estar dentro da lei. Isso faz com que a fiscalização seja mais efetiva, com que o empresário consiga entender as regras e aí sim trabalhar de forma mais correta, e faz com que os vizinhos agora consigam separar o joio do trigo e falar, cara, isso aqui é um estabelecimento que está dentro da regra, que não está fazendo incômodo, e aqui é um estabelecimento que precisa fazer algum tipo de ajuste, porque ele não é um bar, não é um restaurante, e sim uma casa noturna. Ou seja, é um giro da economia de maneira geral, Matheus? Porque não só os músicos, mas o restaurante funcionando até mais tarde, ou o bar, ele pode contratar outras pessoas e tem toda uma economia girando em volta. Eu vou perguntar para você daqui a pouco sobre esse impacto com a vizinhança, se isso pode dar problema, mas agora falando da economia, é algo positivo? É muito cedo para a gente fazer uma projeção de quanto pode crescer os empregos, mas com certeza isso vai acontecer. Sim, sim. O que estava acontecendo, muitos estabelecimentos, eles estavam com dificuldade de conseguir suas aprovações, com situação irregular. A gente tinha aí, numa estimativa que a Abrazel fez para a audiência pública que foi feita lá na prefeitura, 92% dos estabelecimentos estavam com documentação irregular,
Então, você começa a destravar isso, você começa a dar um pouco mais de segurança jurídica para os estabelecimentos e eles começam, sim, a fazer investimentos, a contratar pessoas. A gente está no momento de retomada econômica do setor. Então, quanto mais segurança jurídica a gente consegue dar para o empresário, para ele entender que faz sentido fazer investimentos, mais rápido isso acontece. Então, é difícil quantificar esta questão da extensão de horário especificamente, mas em outros momentos a gente viu que o consumo e o faturamento dos estabelecimentos pós 10 horas da noite no nosso setor é quase 30% das receitas das operações noturnas. Então, se essa pessoa não poderia ficar posterior, ou se ele abrisse posteriormente das 10, ele tinha o risco de vir uma fiscalização e pedir para fechar porque ele estava irregular, ele tem a chance de ter esse faturamento, de ter esses 30% de faturamento, que antes ele estava tendo ou no risco, ou ele tinha escolhido não ter, porque ele não queria ficar com a documentação irregular, né? E aí a gente pergunta do impacto, Matheus. Por exemplo, eu vou citar, não é nem uma questão de bares e restaurantes, vou citar o cartódromo do Taquaral, que não tem corrida há anos porque os vizinhos não gostam do barulho, entendeu? Hoje lá você tem, por exemplo, festivais de gastronomia e tal, mas corrida de kart, que é para o que aquilo foi feito, não pode ter. Haverá alguma dificuldade sobre alguns locais que queiram ter uma música ao vivo, mas a vizinhança não permitirá? Marco, ótima pergunta. O Taquaral em si é uma região que o Parque do Taquaral, né, foi uma região que foi citada no decreto, né? O que acontece? A gente tinha uma legislação, que é uma NBR, que é uma norma regulamentadora, que ela fala qual que é o volume que você pode produzir no seu ambiente de trabalho, né, para com que não gere o incômodo para os seus vizinhos. Essa legislação é uma legislação antiga, ela tinha uma limitação de 45 decibéis, né, que é a medida de... a medida para se medir isso a 55 decibéis. Porém, hoje, mais entendendo uma cidade cosmopolita como Campinas, a gente vê que a própria cidade já produz um volume maior. O ônibus que passa na rua, a moto que passa, os carros, os pedestres conversando na rua, então isso acaba gerando uma volumetria maior. O que essa legislação trouxe que foi muito positivo é que para as ruas que já estão gerando esse barulho, que são chamadas de ruas coletoras, né, que consomem, que puxam o fluxo para dentro dela, a gente fez uma atualização para 70 decibéis. Então saiu de 55 para 70 e os estabelecimentos vão ser medidos nessa volumetria. Então, nesse volume, né? Então a gente antes era fiscalizado por 45 ou 55 decibéis e o ônibus passava na rua a 70. Então, não tinha muita lógica e impossibilitava os estabelecimentos. Isso para as grandes avenidas, para as vias coletoras, e as vias locais a gente continua com um volume, um pouco com menos movimento, ele continua com o mesmo volume de decibéis permitido para a regulamentação. Então, o Taquaral em si, ele tem uma via coletora em volta dele inteiro. Teoricamente, por essa regra que eu estou te falando, ele teria, sim, um aumento de decibéis conforme a legislação. Porém, o Taquaral tem essa questão que você levantou, né, da vizinhança. A vizinhança reclama bastante, principalmente quando tem eventos, não tem festas, etc. Então, o Taquaral, no decreto, ele foi condicionado a ter um tamanho de volume, né, uma altura do som, do ruído que tem, como se fosse uma via local. É um pouco ruim, porque é um lugar de muito entretenimento, né? Quando você tem vários eventos extremamente positivos que acontecem no Taquaral, mas eu acho que esse é o trabalho da sociedade organizada. A gente tem que entender todos os lados, né? Esse trabalho que a Brasel fez e apresentou essa proposta para a prefeitura foi principalmente no sentido de harmonizar tanto as relações de nós, comerciantes, né, com os moradores, né, com os vizinhos e com as autoridades, com a fiscalização. A gente não consegue só pensar no nosso lado e achar que o nosso lado está certo. A gente tem que conciliar os interesses e situações de cada uma das partes e tentar chegar numa solução melhor possível para a nossa cidade.
E eu acredito que essa solução foi muito boa. A gente conseguiu melhorar aí o volume, né, chegar nos 70 decibéis, a gente conseguiu colocar aí 90, quase 90 e poucos % dos nossos empresários em condições agora de se regulamentar e deixar suas documentações corretas. A gente construiu regras claras para quem quer trabalhar no período noturno, com baladas, casas de shows, eles terem regras claras para poderem fazer isso, né, noite adentro. Então, a tendência agora é a gente conseguir harmonizar melhor essas relações de vizinhança, de barulho, e ter uma noite tranquila durante a noite de Campinas, mas com vida. E não todo mundo fechado e nem todo mundo na algazarra. Então, acho que é muito positivo a conquista que foi feita aí. Esse decreto foi muito feliz feito pela Prefeitura, e a gente ficou muito feliz em poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento do setor aí e contribuir com essa nova legislação. Com certeza, acho que pode mudar bastante aí a cara de Campinas. Matheus Mazon, presidente da Abracel RMC, falando sobre essa mudança aí no alvará, nos horários de funcionamento de bares e restaurantes também, além do comércio. Muito obrigado pela entrevista mais uma vez, Matheus. Um abraço, boa tarde. Boa tarde, Marco. Um abração. Agora são 2h57.